Jesus disse: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome. Quem crê em mim nunca mais terá sede. Esta semana nós temos pensado sobre a palavra de Deus e sobre como a palavra pode nos ajudar a avaliar as nossas intenções, os nossos lugares mais segredos nas nossas vidas, lugares que às vezes ninguém vê, ninguém pode saber, e somente o Espírito Santo e a palavra de Deus, como nós temos lido, que é penetrante, mais afiado do que uma espada de dois gumes, entra na nossa vida, não para nos matar, não para nos condenar, mas para nos alertar de caminhos que não são do Senhor. E o objetivo de tudo isto, nós podemos dizer assim, porque nós queremos ser, meus queridos amigos e irmãos que estão me ouvindo nesta tarde, nós queremos ser um homem ou mulher segundo o coração de Deus. Nós não estamos satisfeitos em ser um crente mais ou menos. Nós não estamos satisfeitos em somente ter salvo para a nossa eternidade. Mas nós queremos glorificar, nós queremos honrar aquele que nos comprou, aquele que nos libertou, aquele que nos amou e deu a vida dele para nós mesmos. Amar Deus com nosso coração, com nossa vontade, com nossas forças, acima de todas as coisas. Irmãos, e às vezes é difícil, porque as tentações são muitas, as coisas que nos cercam são todos em contrário daquela vontade, porque o inimigo grande da nossa vida e também o inimigo de Deus, ele não deseja que nós, filhos de Deus, glorificam ele. Mas é possível sim de nós ser uma pessoa segundo o coração de Deus. Eu li em Atos capítulo 13, versículo 22, Deus pôs Davi como rei e disse isto a respeito dele. Encontrei em Davi, filho de Jessé, o tipo de pessoa que eu quero e que vai fazer tudo o que eu desejo. Irmãos, ele falou isso de Davi, o rei Davi. Ele falou isso também de Jesus. Este é meu filho amado. O filho amado que vai cumprir, fazer tudo para cumprir o plano da salvação. Outra tradução, também em Atos 3, 22, diz o seguinte: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Homem segundo o meu coração. Eu te pergunto, o que Davi fez para ser o homem segundo o coração de Deus? Podemos dizer o seguinte: Davi, ele era homem, igual a você, igual a eu. Ele era como natureza igual que nós temos. Ele não foi assim, podemos dizer, é um exemplo
muito grande aqui neste mundo. Aparentemente, ele, como rei, ele falhou. Como pai, ele falhou. Ele era um homem assim que pecou em vários mandamentos de Deus, mas uma coisa fez dele um homem de Deus. E aquilo que fez ele um homem de Deus, irmãos, era que ele amava Deus, ele sabia confessar os seus pecados e ele conseguia se arrepender dos seus pecados. Davi, como já falei, o escolhido de Deus, ele cometeu graves pecados. Matou o homem, adulterou, ele não é bom exemplo de pai, mas a grande diferença entre Davi e entre o Saul, que foi o rei antes dele, foi que Davi sabia se humilhar diante de Deus. Em Salmo 51, nós lemos um dos momentos de Davi, quando ele fala daquilo que está dentro dele, depois de ter pecado contra Deus, contra pessoas, cometido assassinato, adulterado, ele caiu em si e ele expressa aqui em Salmo 51, gostaria que você ler isto também na sua casa, onde nós vamos encontrar o verdadeiro homem arrependido, que faz a diferença entre ser homem de Deus ou mulher de Deus ou não. Diz o Salmo 1, Salmo de Davi, ao regente de coro, escrito depois da profeta Natã falou com Davi a respeito do pecado que esta havia cometido com Batseba. Por causa do teu amor, ó Deus, tem misericórdia de mim. Por causa da tua grande compaixão, apaga os meus pecados. Davi, ele não começou a se desculpar. Quando Natã falou com ele, Davi, você é aquele homem. Davi não se justificou e falou, oh, mas Natã, por que aquela mulher está tomando banho assim no público quase? Por que ela não se escondeu? Ô Natã, eu estava num momento fraco, não queria, mas fiz, caiu. Não. Davi disse, Senhor, por causa do teu amor, ó Deus, tem misericórdia de mim. Igual aquele pecador lá no templo. Ele disse, não sou digno, nem de levantar meus olhos para ti, mas tem misericórdia de mim. Senhor, por causa da tua grande compaixão, apaga os meus pecados. Irmãos, amigos, os nossos pecados somente podem ser apagados
por causa da grande misericórdia, por causa da grande compaixão que Deus tem conosco, através de Jesus Cristo. Não são nossas lágrimas, não são nossas lamentações, mas o sangue de Jesus que nos purifica. Diz Davi em versículo 2, purifica-me de todas as minhas maldades. Ele reconheceu que ele era homem mau. Ele reconheceu que era pecador. Eu sou mau, Senhor. Eu fiz aquilo que eu não devia fazer. Irmãos, às vezes fazemos coisas grandes, assim como Davi, matar, adulterar. Mas às vezes nós fazemos coisas pequenas. Estamos odiando alguém. Estamos negando alguém. Estamos desprezando alguém. Nós somos maus de nós mesmos, sem Jesus Cristo. Mas lava-me, Senhor, do meu pecado. Ele disse aqui, eu conheço bem os meus erros. E o meu pecado está diante de mim. Eu sei que eu pequei, somente contra ti. Eu fiz o que detestas. Tu tens razão quando me julgas. Não tem desculpa, Senhor. Tu tens razão. Tu és justo. E estás certo quando me condenas. Eu mereço a morte. Eu mereço e ser afastado de ti eternamente por causa dos pecados. De fato, tenho sido mau desde que nasci. Tenho sido pecador desde o dia em que foi concebido. Somos pecadores. Nós recebemos a natureza de Adão e de Eva. Mas aí, caindo em nós mesmos, reconhecendo nossos pecados, quando a palavra toca nos nossos corações, quando ela separa aquilo que é de Deus e não é de Deus, a nossa oração muda. A nossa clamor muda. Diz o Davi em versículo 6, o que tu queres é um coração sincero. Enche o meu coração com a tua sabedoria. Nós vimos ontem que a sabedoria, conhecimento de Salomão, o filho de Davi, não livrou ele de pecar. Não é porque nós sabemos, conhecemos, somos sábios, que vai nos livrar do pecado. Mas um coração onde a palavra de Deus está guardado, onde a palavra de Deus está agindo, este nos guarda contra os pecados. Este dá a verdadeira sabedoria para não pecar contra Deus. Tira de mim o meu pecado e ficarei limpo. Eu sei, Senhor, que eu mesmo não posso me limpar. Eu sei, Senhor, que não tem sabonete, não tem religião, não tem nada que pode me limpar. Mas quando o Senhor me limpa, pelo sangue de Cordeiro, pela a vida que Jesus deu por nós, ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Irmãos, eu sei como neve é branco. Dói os olhos quando a gente olha para um campo cheio de neve. Tão branco é. Faz-me, Senhor, ouvir outra vez os sons da alegria e de felicidade
e ainda que tenhas me esmagado e quebrado, eu serei feliz de novo. Quero falar aqui para as pessoas que já conheciam Jesus, que já andavam com Jesus e que se afastavam de Jesus por causa dos pecados. Não sei quais os pecados, mas eu sei que você pode ser restaurado. Eu sei que quando Deus age nas suas vidas, mesmo você sendo esmagado agora, sendo quebrado pelos pecados, quando Deus restaura, a felicidade volta de novo. Não olhes para os meus pecados e apaga todas as minhas maldades. Ó Deus, cria em mim um coração puro e dá-me uma vontade nova e firme. Irmãos, amigos, pessoas afastadas da graça de Deus, hoje Jesus quer fazer esse milagre em vocês. Davi disse: Senhor, não me expulses da tua presença, não tires de mim o teu Santo Espírito, dá-me novamente esta alegria da tua salvação e conserve em mim o desejo de ser obediente. A restauração faz parte da obra de Deus em nossas vidas. E quando a palavra de Deus, quando a espada de Deus entra na nossa vida, separando a alma e espírito, nos convencendo do pecado, não é para nos matar. Não é para nos separar de Deus em primeiro lugar, mas para restaurar a salvação, para nos ensinar a ser obedientes a Deus, para experimentar de novo a alegria da salvação e para criar em nós um desejo da obediência. Então ensinarei os desobedientes. Irmãos, esse testemunho seu que parou, que se calou, que não existe mais, ela pode voltar. Novamente você pode começar a falar da graça de Deus. Novamente você pode contar as obras que Deus fez. Não deixe que o pecado que talvez você está escondendo te mata. Continue te matando. Faz aquilo que Davi fez. Senhor, meu Salvador, livra-me da morte e com alegria anunciarei a tua salvação. Então, em versículo 17, Davi disse: ó Deus, o meu sacrifício é um espírito humilde. Tu não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Irmãos, quando a palavra de Deus, o Espírito Santo, toca as nossas vidas, nos convence do pecado, nos mostra os lugares que têm de ser mudados, não é para nos desanimar, não é para nos afastar, não é para nos sentar num cantinho desanimado, mas para nos arrepender, é para nos voltar a Deus e clamar a Deus, para que seja restaurado novamente a salvação, restaurado um novo coração, a justiça de Deus, para que novamente o nosso coração, ele se humilhe diante de Deus e se arrependa
arrepende diante de Deus, para que Deus pode voltar com a paz e com a alegria que Ele tem para nós. Então, assim, nós podemos nos alegrar, mas também Deus vai ter prazer em receber-nos, em receber os nossos sacrifícios de louvor, e receber os nossos testemunhos. Então, que faz de nós um homem ou mulher de Deus? É a palavra de Deus em nós. Por isso, nós às vezes temos dificuldade de ler a palavra, de meditar na palavra, de obedecer à palavra. Porque o pecado, alguém disse, ela tira-nos da presença da palavra. E a palavra tira-nos da presença do pecado. Meus irmãos, meus amigos amados, não te conhece. Não sei se está me ouvindo primeira vez, segunda vez. Mas eu posso te dizer, há esperança. Você pode se tornar um homem segundo o coração de Deus. É uma mulher segundo o coração de Deus. É um jovem segundo o coração de Deus. É um velho segundo o coração de Deus. Como? Não escondendo o seu pecado. Eu me lembro uma pessoa de idade, foi na Holanda, que uma vez me disse, irmão Nico, eu preciso falar contigo. Falei, tá bom, meu irmão. E nós fomos sentar, e ele, na idade já avançado, ele falou, eu tenho um pecado escondido há muitos e muitos anos. Eu adulterei. A minha mulher não sabe. Ninguém sabe. Mas eu tenho medo que a filha que eu gerei um dia apareça. Eu estou escondendo tudo isto para Deus, para os irmãos, para minha esposa, que eu faço. Irmãos, o caminho é confessar os nossos pecados ao Senhor, receber a graça do Senhor. Não é porque somos dignos, mas porque alguém morreu por nós. Livre. A gente fica livre quando a gente não está devendo a ninguém. E para dever a ninguém, nós precisamos que as contas estão pagas. E Jesus Cristo pagou por mim, por você, a conta do pecado. Está tudo pago. Está tudo pago. E nós podemos estar livres. E novamente podemos glorificar o Senhor, falar dele, testemunhar dele, honrar ele na nossa vida, tornar-nos um homem segundo o coração de Deus. Esta é a diferença de Saul e de Davi. Saul escondeu, Saul continuou, Davi confessou e abandonou e aceitou a graça e misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aceita este Senhor e Salvador. Confessa, fica livre, clama, e quando clamamos, Ele nos ouve. Que Deus nos dá graça, que Deus nos dá força,
que Deus nos dá visão e que a palavra dele permanece em nós, para que nós não pecamos contra ele. Grande abraço e até o próximo vez.